E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Na verdade, para quem não me conhece, sou o professor Patrick, tá bom? Eu vou estar aqui com vocês novamente, trazendo uma palestra muito boa, fantástica, né? Particularmente eu gostei bastante do tema e creio que vocês vão gostar também, tá bom? Só um parênteses aqui, né? Eu estou usando minha câmera via Wi-Fi, tá bom? E o Wi-Fi aqui na escola, né, tá dando aquela oscilada, assim por diante, então talvez eu não consiga deixar a câmera durante a live toda, beleza? Vocês estão vendo aqui minha tela, mas talvez eu não consiga deixar a câmera durante a live toda, beleza? Então, caso vocês não me vejam, né, o caso ficar travando, que é o caso que está acontecendo agora, não se espantem, tá? Eu vou deixar somente os slides mesmo, né? Até porque eu creio que ninguém vai querer ficar vendo, né, essa coisa feia aqui, né? Então, é bom que todo mundo se concentre no conteúdo e fica mais fácil. Ok? Pessoal, desde já não esqueçam, peguem lápis, borracha, caneta, peguem tudo que vocês usam para anotar, pega seu bloco de notas aí e façam anotações, tá bom? E óbvio, não deixem somente em palavras aqui, tá? Coloquem em prática, ok? Coloquem em prática porque vai ajudar muito vocês, vai ajudar muito mesmo. Tá travando tanto que até eu tô ficando angustiado já. Pronto. Perfeito. Pessoal, bom, como todo mundo aqui sabe, né, a escola sempre traz temas aí focados na atualidade para poder ajudar todo mundo, beleza? Para poder ajudar a influenciar a galera aí a conseguir ter ótimos desenvolvimentos, ter ótimos rendimentos aí dentro da nossa atualidade, tá bom? Então, nada mais justo do que trazer outra palestra focada também dentro dessa área, tá bom? No caso, a palestra de hoje, na qual eu vou ensinar a vocês, é sobre gestão de mudanças, desafios e possibilidades, beleza? Para quem não sabe a diferença, né, eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o que é gestão, tá bom? E óbvio, né, como é que isso se enquadra dentro dos desafios e possibilidades, beleza? É uma palestra focada aí mais na área de liderança, né? E óbvio, se você quer crescer não só em relação profissional, né, mas em relação pessoal também, porque um líder não é somente aquela pessoa que manda no trabalho, né? Líder é todo mundo, é toda pessoa que desempenha um papel superior ali na sua vida, né? Então, às vezes você precisa ser líder dentro da sua casa, dentro de uma equipe de trabalho, mesmo sem ser chefe, entendeu? Líder é algo que você vai adquirindo com o tempo ali. E não tem nenhum problema, não é você querer mandar, não é querer passar por cima dos outros. Simplesmente você tem uma visão ali de negócio e você querer passar aquilo para a empresa, certo? Isso é uma coisa muito importante. Então a palestra de hoje será focada em gestão de mudanças, desafios e possibilidades, tá bom? Vai ter um pequeno barulhinho no fundo aí, tá bom? Mas é a som ambiente, né? Como o pessoal fala, né? É o som ambiente para vocês ficarem concentrados aí, tá? Se o som da palestra estiver muito baixo, me informem, tá bom? Aqui no chat que eu pego e já falo mais perto do microfone também. Beleza? Mas eu creio que o som vai estar bem alto, né? Eu vou procurar falar bem alto aqui para poder ajudar todo mundo, beleza? Bom, então começando a nossa palestra aqui. Como todo mundo tem conhecimento, nós sempre temos um embasamento para poder trazer esses conteúdos para vocês. Qual foi o embasamento dessa palestra aqui em específico para poder estar sendo, né, divulgado aqui para vocês? Como todo mundo aqui sabe, a gente está em um ambiente bem complexo, né, bem complicado, cheio de situações conturbadas, né? Tem coisa nova chegando toda semana praticamente, né? E óbvio, a gente já passou por grande parte da parte turbulenta, né? Então, a gente já passou por essa parte tribulosa, né? A gente está caminhando para fora aí da pandemia. Então, a gente já passou do período de isolamento, né? A gente já foi vacinado, né? Grande parte da galera, o pessoal que não foi vacinado ainda, né? Está sendo vacinado. E isso vai resultar aí em uma mudança muito grande, porque o mercado, né? O mercado de trabalho, ele foi alterado, né? Querendo ou não, ele sofreu essa mudança dentro desses 2 anos aí, né? 1 ano e meio, praticamente 2 anos, que a gente está dentro dessa pandemia. Foi pouco tempo, né? Entre aspas, mas foi o suficiente para a gente poder enxergar bastante coisa, bastante oportunidade e, óbvio, bastante desafio também para as pessoas, né, que precisaram continuar no emprego ou precisaram arrumar um emprego, tá bom? Porque, querendo ou não, você sabe muito bem que muita gente perdeu emprego e muita gente, óbvio, né, arrumou emprego também durante essa pandemia, né? Então a gente vai entender mais ou menos como é que funciona essa gestão de mudanças dentro da pandemia, beleza? Então, começando aqui, vamos entender o porquê gerir, tá bom? Qual que é a diferença de gerenciar para poder gerir, né? Qual a diferença de um gerente
para um gestor. No caso, pensem no seguinte, como essa palestra é focada em liderança, eu vou trazer essas duas figuras aqui, tá bom? Gerente e gestor. Gerente, né, é aquela pessoa que está ali para poder gerenciar situações, gerenciar problemas e assim por diante, certo? Então, exemplo, vocês têm aqui, na grande maioria das vezes, né, vocês têm uma maior afinidade por um gerente, né? As empresas procuram mais por gerentes, porque gerentes eles vão gerenciar ali situações, vão trazer soluções e assim por diante, só que ele é mais focado em processos, tá bom? Ou seja, tudo aquilo que é meio que rotineiro, monótono, o gerente acaba se focando. Então, quanto melhor nos processos, melhor o gerente, certo? Então, um gerente bom é um gerente que ele é ótimo em processos, certo? O que seria um gestor? Um gestor, ele é basicamente a mesma coisa, só que além de ser bom em processos, né, ele é mais criativo, certo? Então, eu coloquei aqui 5 pontos, né, para a gente poder listar em um gestor, certo? Em uma pessoa que sabe gerir. Então, essa pessoa, né, esse gestor, ele tem um pensamento macro. O que é esse pensamento macro? É uma visão amplificada do mundo dele, tá bom? Muitas pessoas têm uma visão micro, né, da sociedade, têm uma visão micro de problemas, de soluções. Se você pensa micro, micro significa o quê? São coisas pequenas, certo? Micro é uma coisa que está ali meio que comprimida. Macro é uma coisa grande, entendeu? Então, se você pensa micro, você não tem uma visão geral, né, digamos assim, da situação, certo? Um pensamento macro, ele envolve não só um ponto de vista, ele envolve mais de um ponto de vista, certo? Então, esse pensamento macro, ele é muito focado justamente em entender a situação como um todo e não simplesmente no que é passado. Esse problema já aconteceu na empresa. O que um gerente faria? Um gerente resolveria de tal forma, tal forma e tal forma. Beleza, o que um gestor faria? O gestor faria isso, isso e isso, entendeu? São coisas diferentes. Geralmente, um gerente, ele já tem soluções pré-prontas para situações. E, geralmente, ele fica meio perdido quando surge uma situação nova para poder estar resolvendo. Um gestor não, um gestor ele tem que prevenir problemas, né? Ele tem que ser criativo para evitar problemas. Na verdade, aquela pessoa que gerencia problemas não serve para uma empresa, certo? Porque gerenciar problemas quer dizer que você deixou um problema acontecer para depois você gerenciar ele, entendeu? Gerenciar é tomar conta, administrar. Ninguém tem que ter esse pensamento de administrar problema, tá bom? Não é bom administrar problema, é bom antecipar, tá bom? É bom apagar incêndio. Na verdade, quem apaga incêndio não presta, tá bom? Não serve. O bom mesmo é você antecipar, você prevenir que o fogo aconteça. Então, um gerente, geralmente, né? Se você é gerente, né? Se você conhece algum gerente, não estou criticando, beleza? Mas, geralmente, um gerente, ele está ali para poder apagar o fogo, certo? Um gestor, ele previne que o fogo aconteça, entendeu? Então, ele tem que ter um pensamento macro, ele tem que ter soluções criativas para cada uma das situações, certo? Ele tem que ter relações humanas, tá bom? Por que eu coloquei relações humanas aqui? Porque relações humanas é justamente entender as pessoas, né? Entender os funcionários, certo? Um gerente, como eu já disse, né? Ele é muito focado em processos. Então, como tal coisa, como tal função tem que ser feita, como tal atividade tem que ser feita. Tal atividade tem que ser feita assim, assim e assado. Perfeito, então ele vai seguir aquilo à risca. Um gestor não, ele vai entender a necessidade. Óbvio que tem coisas, né, que não podem ser alteradas, mas ele vai entender o funcionário dele para saber aonde, em qual área, em qual quesito aquele funcionário ele vai se enquadrar, certo? Uma coisa muito importante também para você poder ter esse pensamento de relações humanas é saber qual o perfil comportamental de cada um dos seus funcionários. Algumas semanas atrás, a professora Gabriela, ela trouxe, né, uma palestra focada aí em perfis comportamentais, né, que tem até aquele teste do DISC, né, creio que vocês chegaram a ver. Se vocês não viram, vão lá conferir porque é muito show também. Então tem um teste do DISC, né, que mostra os 4 tipos predominantes de comportamento, né, que é influente, conforme, estável e, influente, conforme, estável e dominante, certo? Então, quando o gestor ele tem conhecimento desses 4 tipos de perfis, ele sabe aonde o funcionário ele vai se dar melhor. E quando ele sabe onde o funcionário vai se dar melhor, ele sabe aonde, obviamente, ele vai dar um resultado mais eficaz.
E óbvio, ele coloca o funcionário naquilo que ele vai se destacar, entendeu? Por quê? Se eu sou bom em comunicação, me colocar atrás de um monte de coisa burocrática talvez não resolva, entendeu? Se eu sou bom em coisas burocráticas, né, se eu não sou tão bom assim em comunicação, me colocar para poder fazer atendimento com o público talvez não seja uma coisa tão interessante, entendeu? Por isso que é bom ter esse pensamento de gestor, certo? Outra coisa, empatia, certo? Como eu falei para vocês, geralmente um gerente, ele é muito focado no que tem que ser feito e ponto, né? Geralmente é aquilo e já era. No caso, a empatia, ela acaba ficando meio que de fora, tá bom? Então a empatia, ela acaba meio que sendo deixada de lado por conta desse gerenciamento, certo? Na gestão, não. Na gestão, isso daqui é muito levado em conta, certo? Na gestão, a empatia, ela é muito levada em conta, por quê? A empatia, ela é um dos quesitos, né, principais para você poder ser bom aqui nas relações humanas, entendeu? Então a empatia com o funcionário, na empatia com o cliente, entendeu? E assim por diante. E óbvio, né? O último ponto aqui, adaptação eficiente, certo? Por que adaptação eficiente? Porque um bom gestor que tem um pensamento macro, que tem soluções criativas, que tem relações humanas e óbvio, que tem empatia, ele óbvio vai se adaptar eficientemente a cada uma das situações que for apresentadas para ele, entendeu? Então, a empresa quer fazer tal coisa nova, ele vai se adaptar. A empresa quer fazer isso, quer fazer aquilo, ele vai se adaptar do mesmo jeito, entendeu? Então, isso, querendo ou não, acaba sendo bom para a empresa, porque independente da área que a empresa estiver atuando, ele vai conseguir se destacar por conta desses pontos aqui, entendeu? Pensamento macro, solução criativa, relações humanas, empatia e, óbvio, adaptação eficiente. Então ele vai conseguir ter um controle de situação muito melhor, entendem? Outra coisa importante também que você vê muito em gestores, né, é o famoso mindset, tá bom? Para quem não sabe, mindset, né, em tradução livre, é a palavra, né, significa configuração da mente, né? E isso dá uma noção bem interessante, né, e bem ampla, né, do seu significado, que é basicamente, né, quando a gente fala, quando a gente se refere a características da mente humana que vão determinar os nossos pensamentos, comportamentos e atitudes, tá bom? Então, mindset é aquela configuração da mente. A gente vê muitas pessoas falando disso hoje em dia, né? Mindset, é isso, é aquilo, né? Então, um mindset constante dentro de um gestor, ele acaba entrando como um quesito essencial, entendeu? Por quê? Essa configuração mental, ela acaba sendo rotineira, acaba sendo diária. E isso daqui acaba se tornando parte do dia a dia, né? Isso aqui acaba se tornando aí um quesito que acaba sendo importantíssimo e indispensável para qualquer gestor, para qualquer pessoa que esteja na liderança, tá bom? Então esse tipo de liderança, ele é muito, muito mesmo procurado por conta disso, né? Por conta dessa configuração da mente. Quando você tem um líder, né, que ele sabe liderar, que ele realmente tem vontade de estar ali com os funcionários, tem vontade e compra a ideia da empresa, é muito melhor. Por quê? Porque ele vai conseguir compreender não somente o propósito da empresa, mas também a configuração mental de cada um dos funcionários, entendeu? Então, o mindset constante, ele acaba acontecendo, e isso é muito bom, certo? Eu coloquei aqui também, ó, encarando mudanças da forma correta, certo? Na última palestra, né, que eu lecionei aqui para vocês no YouTube, né, foi dito também sobre esse tipo de mudanças, tá bom? Mudança em crise, né? Sobre encarando mudanças aí na crise, certo? No caso, todo mundo sabe que mudanças, elas são coisas aí, são oportunidades para a gente poder estar melhorando, beleza? Então são coisas aí que vão ajudar, vão influenciar e vão diversificar o seu pensamento para que você possa evoluir, né? Como eu já disse também, o ser humano, ele tem um mal muito grande, né? Nós só aprendemos quando a gente quebra a cara, né? Então pode vir um amigo seu, pode vir os seus pais, pode vir família, pode vir um parente que for, pode vir seu melhor amigo, pode te falar, ó, não faz isso.
É bem provável que você faça e você aprenda aquilo, você realmente entenda aquilo somente se você fizer e quebrar a cara. Então a gente está fadado a errar para poder conseguir aprender, por mais que outras pessoas já tenham errado e acabem nos informando. A gente gosta dessa experiência, né? A gente gosta de quebrar a cara para poder entender e passar por essa experiência. Mas isso não é tão ruim assim, entendeu? Por quê? Se alguém falar para mim, por exemplo, que vamos supor que eu nunca comi lasanha, certo? Vamos supor que eu nunca na minha vida comi lasanha. E eu encontro uma pessoa que não gosta de lasanha. E eu pergunto para ela: "Nossa, lasanha é gostoso?" E essa pessoa fala: "Nossa, lasanha é horrível, né? Nossa, horrível mesmo. Não come não porque você vai odiar." Realmente, você vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Poxa, será que é ruim mesmo? Será que o gosto daquela pessoa é igual ao meu gosto? Existem situações que a gente sabe que isso é imutável, né? Que tem coisas que realmente são ruins, né? E a gente não deve fazer. Por quê? Porque uma grande parcela de pessoas já fez e não deu certo, né? Que nem todo mundo sabe que roubar é errado, certo? Todo mundo sabe que trapacear é errado, né? Enfim, existem N coisas aí que a gente sabe que realmente não devem ser feitas, né? Isso está dentro da nossa moral, isso é um código moral que está dentro do nosso cotidiano, certo? Então, querendo ou não, isso acaba influenciando nós, mas tem algumas coisas que a gente pega e a gente quer experimentar, a gente quer levar em consideração, a gente quer pensar de forma própria, de forma autoral. Então, o que a gente faz? A gente pega e a gente quer experimentar aquilo. Então, encarar mudanças de forma correta é realmente uma coisa muito essencial. Por quê? Ó, sabendo que tem um controle para evitar o inesperado, certo? Então, quando você tem conhecimento, né, você acaba conseguindo evitar o inesperado, certo? Professor, como assim? Eu não consigo entender muito bem essa parte. Pensa no seguinte: as mudanças elas são inevitáveis, certo? Não tem mudanças que você possa fazer. As mudanças são realmente inevitáveis. O máximo que você pode fazer é encarar elas de frente, né? Ou fugir, não é verdade? Então, quando você encara elas de forma correta, quando você realmente tem a mentalidade correta para poder encarar as mudanças, elas acabam tendo um sentido diferente na sua vida, entendeu? Então, vamos supor que você estava acostumado a ir para o trabalho todo dia, né, sem máscara, por exemplo, e do nada você teve que trabalhar em casa. Para sair na rua você teve que usar máscara, para poder trabalhar você teve que se adaptar para um ambiente diferente para você poder conseguir ficar no seu emprego, porque afinal de contas você precisa do seu emprego, não é verdade? Então, onde é que isso vai entrar, né? Qual situação que isso vai entrar? Muita gente não achava que isso era possível até 2 anos atrás, mas aí veio a pandemia e olha só, um tapa na nossa cara, não é verdade? Por quê? Porque mudanças acontecem, mudanças são inevitáveis, né? E querendo ou não, isso era uma coisa inesperada. Só que quando você tem artifícios para poder encarar as coisas, né, inesperadas, isso tudo acaba fazendo diferença. Por quê? Porque você tem um retorno muito grande, porque você tem um mindset, uma configuração mental diferente, entendeu? Essa configuração mental, ela está relacionada, ela está atrelada ao quanto você consegue modificar a sua mente para poder evoluir, né? Para você poder transcender o seu pensamento para uma coisa além do que você pode, para você poder fazer algo além do que você pode. Um exemplo, né, muito prático disso é aquele filme Fragmentado, né? A história do filme ela é um pouco diferente, né? O protagonista ele tem 24 personalidades e uma das personalidades dele é convencida de que ela tem forças sobre-humanas, né? E por conta da mente dele ter se configurado, ter aprendido, ter acreditado que ele tinha essa força sobre-humana, ele acabou conseguindo fazer isso. Ele acabou conseguindo colocar isso em prática. Ele acabou conseguindo colocar isso que a mente dele acreditou na realidade. Mas, professor, onde é que isso se aplica? Afinal de contas, esse exemplo é de um filme. Depois eu quero que vocês vão lá no YouTube e pesquisem. Lá no YouTube não, né? Porque vocês já estão no YouTube agora, né? Eu quero que vocês pesquisem depois sobre o time de futebol All Black, tá bom? All Black. A-L-L espaço B-L-A-C-K, tá bom? All Black. Esse time, ele tem vitórias consecutivas incríveis. Pesquisem a história dele depois. E por que que isso acontece? Esse time em si, ele é de uma tribo Maori, né? Para quem não sabe, as tribos Maori, né? Elas são famosas aí
por conta da cultura, né, rica deles, certo? E o time em si, eles têm meio que um ritual, né, que eles fazem antes de começar os jogos. Eles têm meio que uma dança, né, cultural que eles fazem, e é realmente frenética, é realmente fantástica. É uma dança que acaba confrontando ali, né, acaba deixando medo nos inimigos, né, nos oponentes que eles vão enfrentar. E somente por eles fazerem aquilo antes do jogo começar, acaba, querendo ou não, dando um gás na mente deles, acaba dando um gás ali no que eles podem fazer. Pesquisem que vocês vão ver. É realmente fantástico o quanto aquilo faz diferença. Por quê? Quando eles fazem aquilo, a mente deles vai liberando endorfina e eles vão acreditando cada vez mais no potencial deles. E óbvio, né? A situação que eles vão enfrentar, que no caso é outro inimigo, ela acaba ficando, né, meio que assustada também. Por quê? Porque não é uma coisa comum, né? Você não vê aquilo sempre. Quando vocês assistirem, né, se possível, pausa aqui um pouquinho e vai dar uma olhadinha lá para você poder entender, tá bom? Se eu não me engano, tem vídeo de 2 minutinhos deles fazendo. Realmente é algo que vai influenciar diretamente na motivação deles, entendeu? A forma com que eles vão encarar aquele jogo. Que nem, se vamos supor que vocês jogam futebol, certo? Talvez alguns de vocês joguem realmente futebol, mas vamos supor que vocês joguem futebol e o time de vocês foi convocado para poder jogar contra, sei lá, o Real Madrid, ou foi convocado para jogar contra o Barcelona, ou contra, sei lá, qualquer time bom aí. Imagina só o quanto isso não ia intimidar vocês, né? O quão intimidados vocês não iam ficar. Mas por que isso acontece? Porque são times de nome, entendeu? Porque são times ali que tem grande peso. Agora imagina só você configurar esse peso, você se encarar como esse peso, como esse profissional fantástico, para você se prospectar, né, para a sua vida social, para a sua vida profissional, para você poder encarar tudo com esse mindset, com essa configuração mental de que você consegue. E isso não é nenhuma besteira, né? Afinal de contas, pessoas negativas têm resultados piores, né? Porque elas acreditam que elas já perderam, então elas acabam nem tentando o suficiente. E pessoas positivas, não é que elas têm uma taxa maior, mas por conta delas serem positivas, por conta delas serem otimistas, isso acaba influenciando diretamente no resultado. As coisas acabam acontecendo. Quando você acredita que você consegue, você realmente acaba conseguindo, entendeu? E a chance de você não conseguir é muito menor. Não é que a chance de você errar, a chance de você fazer uma coisa errada, ou a chance de você se dar mal é zero. Muito pelo contrário. Você ainda assim vai errar, mas vai errar muito menos, entendeu? Esse é o ponto-chave. Certo? Então esse mindset ele é importantíssimo por conta disso. Dentro dos desafios, né, eu trouxe para vocês 3 vertentes aí que eu acho, né, indispensáveis também, tá bom? Que no meu ponto de vista são indispensáveis, certo? Que é o tempo, o progresso e a qualidade, tá bom? Como eu falei nos slides anteriores, né, vocês vão ter o desafio, certo? Vocês vão ter mudanças, vocês vão ter desafios que, óbvio, vão exigir de vocês algumas coisas, tá bom? Dentro dos desafios, né, que é aquela coisa que vai desafiar o seu potencial, você vai ter o seguinte, você vai ter que disponibilizar, você vai ter que pensar dessa forma: tempo, progresso e qualidade. Tempo, exemplo, por exemplo, fogo, né? A pandemia é o melhor exemplo de que o tempo nunca, esse erro de português aqui tá fogo, hein? Nunca está ao nosso favor. E sempre é necessário considerar todos os ambientes e situações possíveis para não perder minutos, horas ou até meses e anos com algo improdutivo. Aqui quer dizer o quê? Que quando um desafio vem para você, você pode até ter, obviamente, os requisitos ali para poder vencer o desafio. Só que você não pode passar muito tempo, você não pode passar meses e anos para poder resolver aquilo. Ah, professor, eu quero sair das minhas dívidas. Então o que você tem que fazer? O seu intuito é sair das dívidas agora, né, em horas, em semanas, em meses, ou você quer sair daqui a anos, entendeu? Geralmente a gente quer mudanças para agora, mas você tem que entender que nem tudo acontece agora, que realmente acontece depois de um tempo, mas não é por causa que vai acontecer depois de um tempo que você vai ficar relaxando, empurrando com a barriga, muito pelo contrário. O que você está fazendo agora para poder cumprir um desafio que foi proposto a você? Poxa, professor, eu tô com tantos anos e
com essa idade eu queria estar fazendo tal coisa. Beleza, mas por que você não está fazendo agora? Ah, professor, eu não estou fazendo por conta disso, por conta daquilo, por conta disso e daquilo. Beleza, mas você já tem o porquê que você não está fazendo e você já tem o que você quer fazer. E agora, o que te impede de fazer isso que você não está fazendo? Não é verdade? Spoiler aqui. O que te impede de fazer isso que você não está fazendo? Certo? Então, começa a listar e coloca em prática. Se você for fazendo uma coisa de cada vez, as coisas vão acontecendo. Isso, independente se for em horas, semanas, meses ou até mesmo anos. Tem coisas que você não vai conseguir da noite para o dia, mas não é por isso que você vai ter que deixar somente para o final da sua vida. Na verdade, é muito medíocre pensar dessa forma. Ah, professor, eu vou conseguir arrumar um emprego bom somente quando eu tiver com mais de 30 anos, somente quando eu tiver com mais de 40 anos. Muito pelo contrário, você pode conseguir um emprego bom sim antes disso. Você pode começar a faculdade depois de uma certa idade. Não tem regra para esse tipo de coisa. Não é regra universal. Ah, você tem que começar a faculdade depois que você acaba o ensino médio. Ah, professor, mas minha idade está avançada. Ah, professor, mas eu estou muito novo. Ah, professor, mas isso, mas aquilo. A gente começa a encontrar muito empecilho para coisas que não são tão complicadas assim. Metade dos problemas, ou pelo menos 90% dos problemas que a gente tem, são criados por nós mesmos. E isso vale tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional. Então, aquele estresse que você tem, quem criou foi você. Eu aposto contigo que outra pessoa com outro pensamento teria o mesmo estresse que você. Não tem pessoas que vão lá e conseguem, porque você também não, porque isso não seria diferente contigo, não é verdade? Então, o tempo é um critério muito importante. Nada de coisa muito curta, mas também nada de coisa muito longa. Por quê? Caso contrário, você vai perder muito tempo em uma coisa improdutiva. Então, coisas improdutivas, elas não vão dar retorno para você. Muito pelo contrário, você vai ter perdido. E aquela frase, tempo é dinheiro, nunca foi tão valiosa. Beleza? Outro ponto também, progresso. O progresso é um quesito importantíssimo, tá bom? O mercado, ele valoriza os ótimos profissionais e tem carência de pessoas com visão de negócio e sabendo que a tecnologia precisa ser integrada com os processos de gestão para automatizar o cotidiano. O que é isso? Quer dizer que não é só porque você conseguiu que você vai parar, muito pelo contrário. Como eu escrevi aqui, o mercado ele tem carência de pessoas com visão, né? Geralmente, visão, a gente fala de coisas que estão além, né? Você nunca vê uma coisa que está colada ali no seu olho, você sempre vê coisas que estão além dos seus olhos, né? Além do que você consegue enxergar. Então, você consegue enxergar o que agora, fisicamente? Ah, eu consigo enxergar, sei lá, o meu quarto, eu consigo enxergar a rua, eu consigo enxergar aquilo. E profissionalmente, o que você consegue enxergar? Nada de agora. Agora é uma coisa que você já está fazendo. O que você consegue enxergar pro futuro? O futuro é muito importante. Professor, o futuro não chegou ainda e a gente não tem controle do futuro. Muito bom, a gente realmente não tem controle do futuro. Mas prospectar ele e criar expectativas e montar coisas ao longo do tempo para poder evoluir e progredir não é impossível, entendem? Então isso é muito importante. Então o mercado ele está valorizando os profissionais que têm essa visão de futuro. Afinal de contas, a tecnologia ela está aí. Na verdade, a tecnologia não para de evoluir. Se a tecnologia tivesse consolidada, já teria sido criada outra coisa para poder substituir ela. Eu posso garantir isso para vocês. Certo? E óbvio, muita gente pensa, eu não preciso estudar, ou eu já estudei e eu não vou estudar mais. Tecnologia ela está entrando cada vez mais dentro dos mercados, tá bom? Dentro das empresas, dentro do cotidiano da galera. Então, se você ignorar esse progresso, você vai ficar para trás, entendeu? Isso é uma realidade inevitável, tá bom? Como o Thanos mesmo disse, né? Isso é realmente inevitável. Você pode dar a volta que você vai chegar no mesmo lugar. Você precisa aprender. Você precisa ter ferramentas que vão te diferenciar. Muitas pessoas não querem depositar tempo para poder aprender uma coisa nova. E por conta disso, não tem espaço para elas no mercado de trabalho. Ah, professor, mas realmente não tem vaga no mercado de trabalho. Tem vaga sim. E tem muita vaga. Só que tem profissionais que não querem se qualificar. Vão lá no LinkedIn depois ou pesquisem no Google quais são os empregos que mais estão sendo requisitados e que menos tem vaga. Vocês vão ver a quantidade de pessoas, a quantidade de vagas que tem para certas áreas e pouquíssimos estão se capacitando. Ah, professor, mas eu não sou dessa área, como é que isso vai me ajudar? Por mais que você não seja dessa área de tecnologia, por mais que você não se interesse, né? Isso é uma coisa que vai estar no seu cotidiano. Então, por mais que você consiga um emprego agora, dentro
da sua área, né, dentro da sua segmentação de atuação, daqui a alguns anos você não vai ter emprego. Por quê? Porque você não vai querer se atualizar, entendeu? E se você não se atualizar, outra pessoa que estudou e que está ali progredindo vai tomar o seu lugar. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Nossa, professor, mas que dureza. Sim, é verdade. É muito duro, mas é a realidade, entendeu? Então, se você não levantar a bundinha da cadeira para poder pesquisar, para poder estudar, para poder aprender e mostrar para o mundo, mostrar para o seu eu profissional que você realmente quer se qualificar, vai ter outra pessoa que vai fazer isso. O mercado, ele não fica em falta, entendeu? Tem defasagem de pessoas em certas áreas? Tem, mas não está escasso. E geralmente as empresas, elas pegam e elas arrumam outras formas de conseguir suprir isso. Mas você tem que estar ciente, entendeu? Então o progresso, ele tem que ser constante. E óbvio, o último ponto aqui que não pode faltar é a qualidade. Também é necessário ter em mente que o conhecimento é algo que sempre precisa ser acrescido com ferramentas diferentes para possíveis soluções alternativas. Por quê? Não adianta você falar assim, ah, beleza, eu quero daqui a tanto tempo fazer isso, eu estou estudando, estou progredindo, e você começa a ver um monte de coisa ao mesmo tempo e você não aprende nada. Foca uma coisa de cada vez, tá bom? Aquilo que você foca expande, então foca em uma coisa só, vai se desenvolvendo naquilo e depois você vai abrindo o seu nicho de oportunidades, o seu filtro, você vai abrindo o funil, certo? Porque se você quiser fazer 500 coisas ao mesmo tempo, você não vai conseguir. Ou você pode até conseguir, mas você vai ser ruim em todas elas, né? Já ouviram aquela história do pato? Tem aquele profissional que é o profissional pato. O pato, ele anda, né, na terra, o pato voa e o pato nada, né? Só que o pato, ele faz tudo isso, porém ele não é bom em nada. Ele não é bom em andar na terra, ele não é bom em voar e ele não é bom em nadar. Entendeu? Então, vocês não podem ser o profissional pato, né? Vocês não podem ser esse tipo de profissional. Você tem que ser o profissional que se garante dentro de uma área só para poder abrir, expandir aquilo e, óbvio, ficar dentro da sua segmentação. Então, não sejam esse profissional que busca 500 coisas e não é bom em nada. Não é verdade? Porque falar que, ah, professor, meu currículo é gigante, meu currículo tem mais de 20 cursos. Beleza. Eu sei mais de 500 coisas. Beleza. Mas o quanto disso você realmente sabe fazer? Se eu pedir para você fazer um projeto em cima de tal área, com isso, isso e isso, você vai conseguir fazer mesmo ou não? Entendeu? E se você, com o conhecimento que você tem agora, com os cursos que você tem agora, você não tem a resposta para essa pergunta, então quer dizer que você tem que voltar a estudar de novo, tá bom? Sempre façam, sempre estudem com essa visão. O quanto disso eu sei para poder desempenhar lá na frente, o quanto vão me cobrar lá na frente dentro disso que eu estou aprendendo. E isso vai automaticamente aumentar a qualidade de tudo que vocês fizerem. Beleza? No caso, aqui eu trouxe também uma coisa que nós trouxemos, né, durante as primeiras lives aí aqui no canal do YouTube, que foi a empregabilidade 4.0, tá bom? Para poder entender a empregabilidade 4.0, e vocês vão entender por que eu coloquei ela aqui, a gente tem que entender as outras empregabilidades também, tá bom? No caso, o que é empregabilidade, né? Qual era o ramo de atuação que estava em alta em cada um dos anos. Então eu coloquei aqui a indústria, né, que obviamente emprega a gente em torno da 1.0, 2.0, 3.0 e a 4.0 lá na frente, tá bom? A indústria 1.0 surgiu por volta de 1784, tá bom? E ela exigia basicamente que os profissionais soubessem a mecanização, tear, tinham, né, o quesito mais a força, né, que era o trabalho braçal, né, e o conteúdo a vapor, tá bom? Que eram as máquinas a vapor e assim por diante. Então era muita força bruta, muita coisa desse tipo, entendeu? Então muita confecção e assim por diante. Então a indústria 1.0, em meados de 1700, né, no século 18, ela tinha isso daqui como auge, tá bom? Não quer dizer que era somente isso, mas isso daqui era o principal, tá bom? Mecanização, tear, a força e o vapor. Em 1870, né, no século 19 já, a gente tem a indústria 2.0 pouco tempo depois, tá vendo? Ó, percebam, 1700, 1800, menos de um século depois, beleza? Menos de 100 anos depois. Na indústria 2.0 a gente tem, ó, a produção em escala, a linha de montagem,
a eletricidade e a combustão, tá bom? O que que é isso? A indústria 2.0, ela trouxe bastante aquela automação do Henry Ford, né? Para quem não sabe, o Henry Ford foi o dono, né, o inventor da Ford, né? E ele criou a linha de montagem, certo? Uma historinha bem interessante para vocês é que antigamente, para poder ser construído um carro, o que que eles faziam? Eles pegavam e montavam um carro todinho em uma fábrica só. Isso, querendo ou não, acaba sendo bem massivo. Por quê? Porque uma equipe só montava o carro, né? E demorava muito para poder entregar um carro só, certo? O Henry Ford, o que que ele percebeu? Ele percebeu em um dia no campo, né? Que no matadouro, o capataz, né? Que ia matar ali o porco, né? Ele pegava e ele colocava vários porcos, né? Em sequência, em seguida, assim, tipo um atrás do outro, né? Meio que seguindo essa lógica de um atrás do outro, e ele ia matando um por vez, certo? Então vinha um porco e matava, vinha outro porco e matava, certo? Então ele viu que isso era muito útil, porque automatizava muito, porque imagina só, você ir lá, pegar o porco, levar para o local do matadouro, abater ele, né? Limpar ele tudo bonitinho, enfim, e fazer os N procedimentos. Ele viu que isso era muito mais produtivo, e ele trouxe essa ideia para a indústria dele, né? Para a linha de montagem de carros, certo? Então ele colocou, ó, fulaninho de tal vai ficar responsável por fazer tal peça, ciclaninho de tal vai fazer tal peça e assim por diante. Assim, depois era só pegar e montar as peças, entendeu? Então a linha de montagem ficou muito mais eficiente por conta disso. Então a produção em escala aumentou bastante, né? Ele trouxe esse conceito, então a produção em escala aumentou bastante. E a linha de montagem ganhou muita força, porque as indústrias, né, elas conseguiram desenvolver muito mais produtos por conta disso, certo? Também, né, a gente teve aí, no caso, a eletricidade que chegou e a combustão, tá bom? Que teve as máquinas aí, né, e assim por diante, certo? Então, teve a batalha das correntes também, né? Enfim, isso não é assunto para a nossa palestra de hoje, porque ela é mais focada em liderança mesmo. Mas essa indústria 2.0 ele foi muito focada nisso, em produção em escala, linha de montagem, eletricidade e combustão. Então foi aqui que surgiram os primeiros, né, aparelhos eletrônicos, tá bom? Que envolviam eletricidade, tá? E em meados de 1969 veio a indústria 3.0, tá bom? Um pouco mais aqui para frente, né, um pouco mais próximo dos nossos anos atuais, né? Veio a indústria 3.0 com a chegada dos computadores, tá bom? Então, ó, automação, robótica, computadores, internet das coisas e eletrônicos, tá bom? Então a indústria 3.0, né, no século 20, né, depois aí da Segunda Guerra Mundial, ela já veio com bastante coisa, porque essa automação, robótica, computadores, internet, eletrônicos, ela ganhou força por causa da Segunda Guerra Mundial, certo? Então isso daqui acabou ganhando muito mais estudo, né, por conta disso, entendeu? Então foi a época que evoluiu bastante. Então a gente teve muita coisa automatizada, a gente teve a robótica ganhando força, tá bom? E quando a gente fala de robótica, não se esqueçam, robótica é tudo aquilo que é robotizado, tá bom? E robô não é simplesmente aquele projeto humanoide, né, que vocês vêm aí falando ou coisa do tipo. Robô é qualquer aparelho que tem programação, que tem automação e que tem, né, um hardware ali por trás, né, para poder desempenhar uma tarefa, tá bom? Então um semáforo é um robô, uma porta de um banco, por exemplo, é um robô, aquela porta que detecta metais, sabe? É um robô, certo? Então tudo isso são coisas que ganharam muita força dentro de 1969, tá bom? E em diante também, tá? E óbvio, por meio disso, a gente vê que as coisas foram meio que evoluindo, tá bom? Então, vamos supor, alguém que só tinha conhecimento em força bruta, né, que só conseguia fazer força bruta aqui, nessa época de automação, robótica, computadores e internet, acabou não conseguindo tantas vagas assim, certo? Na atualidade, a gente tem muitas vagas de emprego, muitas vagas mesmo, porém, a maioria delas é focada para a indústria, entendeu? Por isso que é importante você entender a indústria que está no momento. Então, a indústria 1.0 exigia muito isso daqui da galera. A indústria 2.0 exigia muito isso daqui da galera. E a indústria 3.0 exigia muito isso daqui do pessoal, entendeu? E isso tudo resultou na nossa indústria 4.0, tá bom? Na nossa empregabilidade 4.0, que são os profissionais que estão em alta. E lembrem, quando eu digo que estão em alta, não são somente aqueles empregos que estão na faixa, né, lá em cima. São todos os empregos que estão aderindo à tecnologia, tá bom?
a empregabilidade 4.0, ela exige a seguinte coisa de vocês, ó, que é o futuro do trabalho, certo? A empregabilidade 4.0, ó, ela tem internet das coisas, robotização, big data, machine learning, que é a aprendizagem de máquina, informação de dados, certo? Robotização, internet das coisas exemplo, o seu celular, por exemplo, tudo hoje em dia, né, tem internet, televisão, smartwatch, que é, né, aquele relógio, na verdade, tudo hoje em dia tem internet, tem acesso à internet, tudo hoje em dia tem um pouco de robotização, tudo hoje em dia tem uma programação por trás. Então, realmente, investir nisso não é perca de tempo, muito pelo contrário. Todos os dias, ó, esses temas incitam o debate sobre o futuro do mercado de trabalho. É a tal transformação digital, um processo que integra a tecnologia digital em todos os aspectos de uma empresa, certo? Então as empresas estão aderindo a isso. Por quê? Porque é uma coisa que faz muita diferença, certo? E isso daqui parece pouco, mas tem uma gama gigantesca de possibilidades, tem uma gama gigantesca de coisas que vocês podem fazer. Mas, professor, isso daí é mais da área de programação, não é verdade? Sim, realmente é mais para a área de programação. Porém, tudo hoje em dia, ele tem uma pontinha disso, uma pontinha daquilo. Então, basta você pesquisar para você poder integrar pelo menos uma dessas coisas na sua empresa, no seu trabalho. Eu aposto contigo, de verdade, eu aposto com você, que se você trouxer uma diversificação no seu trabalho, dentro disso daqui, da indústria 4.0, você vai ser visto com outros olhos, você vai ter chances de emprego melhores, você vai ter chances de trabalho diferenciadas, você vai conseguir desempenhar um papel muito mais focado para a sua indústria. Por quê? Se você está focado, se o seu trabalho é dentro disso daqui, da indústria 1.0, 2.0 ou da 3.0, se o que você faz está dentro disso daqui, pode ter certeza que você corre risco de perder o emprego. Agora, se seu trabalho está dentro disso daqui, dentro da tecnologia, dentro da internet das coisas, está dentro de uma coisa atualizada, está dentro do futuro do trabalho, você não vai perder o emprego tão cedo. E se você vier a perder o emprego, algum dia você vai ter outras chances, você vai ter outras possibilidades em que as empresas vão disputar por você. Você vai sair de um lugar e vai entrar em outro de forma fácil. Então você vai perder o emprego num dia e você vai entrar em outro. E eu sou mais ousado, você mais ousado ainda. Você só vai perder emprego se você quiser. Porque vão te oferecer vagas de emprego para você trabalhar em outras empresas com oportunidades melhores. Imagina só você poder escolher o seu emprego. Simplesmente porque você está dentro desse conteúdo aqui. Dentro da empregabilidade, dentro da indústria 4.0. Porque você não ficou desatualizado. Quem fica desatualizado acaba não conseguindo ter um bom desenvolvimento, não só no trabalho, mas também em tudo, eu digo tudo mesmo, que remete a emprego hoje em dia, tá bom? Então, se seu emprego é muito braçal, comece a estudar. Por quê? Porque é risco de você ficar desempregado. Pode perceber, todo emprego que desenvolve essas habilidades aqui, ó, tem troca de pessoa muito rápido. Fast food, querendo ou não, envolve muita força, esse tipo de coisa, não é verdade? Fast food, deixa eu ver, pegar outro exemplo aqui. Essas empresas aí que tem linha de montagem, então tá sempre entrando e saindo galera. Agora o pessoal que trabalha dentro dessa área aqui, da tecnologia, é muito raro perder o emprego. Na verdade, é muito raro mesmo. Então as empresas fazem questão. Por quê? Porque elas sabem que se elas demitirem esse funcionário, é bem raro encontrar outro que tenha o mesmo nível de conhecimento. Por isso que eu falo para vocês, estudem, pessoal. Ah, professor, mas tal coisa é chata. Não é chata. Vejam direitinho, se apaixonem pelo conhecimento, se apaixonem por estudar, porque isso vai fazer grande diferença para vocês. E óbvio, né? Eu deixei aqui como penúltimo slide aqui as possibilidades que tudo isso pode trazer para vocês. E quando eu digo possibilidades, é tudo aquilo que o estudo vai trazer para vocês, certo? A programação, você entender como funciona uma máquina, você entender como você pode ajudar a sua empresa com tecnologia, tudo isso vai te ajudar bastante, né? Assim como aquele meme, né, que a gente está vendo, é bem simples, gente, é bem tranquilo mesmo, é muito de boas. É só vocês pegarem e quererem aprender, não é pedir demais, né? Aprender, nossa professor, está pedindo um impossível para mim, nossa, quer que eu aprenda agora, misericórdia, hein? Não, gente, é uma coisa realmente muito tranquila, por quê? Se vocês começarem a estudar, vocês vão ver que é interessante, que é uma coisa que você vai pegar gosto. Então, querendo ou não, isso vai te instigar a você estudar mais. Mas, professor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo.
Eu já disse para vocês, com a internet a gente consegue fazer tanta coisa hoje em dia, tanta coisa, que se vocês soubessem, vocês ficariam de boca aberta, né? Vocês ficariam realmente boca abertos com tanta de coisa que a gente consegue fazer somente com a internet, né? Estudar, pegar vagas de emprego, a gente consegue fazer até entrevista online, né? Não é mistério para ninguém, na verdade, não é mistério para ninguém mesmo. Então, realmente, as possibilidades eu não coloquei nenhuma aqui, porque se eu listasse possibilidades para vocês, iria faltar muita coisa. Então, pensa um pouquinho, coloca a mão na consciência, pensa um pouquinho no seu emprego, no que você quer trabalhar, no seu emprego atual, em como você vai fazer, em quais possibilidades a tecnologia vai te ajudar dentro do seu emprego atualmente. Pensa no que pode fazer, e se você não conseguir encontrar a resposta, quer dizer que você vai ter que estudar um pouquinho mais para você poder entender a tecnologia, para poder ter a resposta para essa pergunta, certo? E aí quando você tiver a resposta para essa pergunta, você vai estar dentro do Profissional 4.0 para você poder, com certeza, ter um ótimo desenvolvimento e você ser aquela pessoa que vai estar empregada sempre, sempre, sempre. Beleza, galerinhas? Bom, chegamos ao final da palestra, né? Não se esqueçam de compartilhar, comentar e curtir, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham ficado, comentem aqui, tá bom? Ou deixem no comentário aqui se você está vendo depois, ou se você está assistindo agora na estreia, né? Comenta aqui no chat, tá bom? Que eu já vou responder bonitinho vocês, beleza? Então deixa um like aí, bem de boas, né? Para ajudar o tio Patrick aqui, né? Deixa um comentário de vocês também, tá bom? Se vocês têm sugestões, qualquer outra coisa do tipo, e óbvio, né? Compartilhem com todo mundo, porque isso é uma coisa que tem que ser compartilhada, tá bom? Conhecimento a gente tem que divulgar, certo? É muita ignorância a gente ficar com conhecimento somente para nós. Ah, professor, mas se eu divulgar, vai ter outra pessoa poder competir comigo. Eu vou te garantir, nem todo mundo vai começar a estudar, vai começar a entrar nesse quesito, né, que eu expliquei para vocês, e vai ir até o final. Porque muitos desistem, tá bom? Mas eu sei que vocês não vão desistir, eu sei que vocês são incríveis e vocês vão estudar, que vocês vão se adequar dentro do mercado 4.0 e que vocês vão ser gestores de mudança, que vocês vão ser, por mais que vocês não sejam líderes no emprego de vocês atual, vocês vão ser essa pessoa com essa visão de liderança fantástica, porque vocês são incríveis, vocês são alunos e vocês são tops. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Desde já agradeço novamente, tá bom? E a gente se vê no próximo encontro. Não deixem também, assistem, tá bom? Assistam aí a palestra da professora Gabriela, que lançou hoje de manhã, tá bom? Às 10 horas. E deixem o like, o comentário e o compartilhamento lá também, tá bom? Valeu, galera. Bom descanso a todo mundo. Lembre-se de entregar o resumo pro teacher, tá bom? E eu vou estar aguardando aí vocês na nossa próxima palestra. Falou, tchau, tchau.